Olá, eu sou Rafael Dameto, sou estudante de Tecnologia e Inteligência Artificial Aplicada, para trazer para vocês esse novo canal. A proposta do canal é falar sobre tecnologia, sobre hardwares, informações do mundo da tecnologia, games e muita inteligência artificial, esse meio todo. E como o nome do canal não poderia ser diferente, o nome do canal também tem muito a ver com tecnologia e inteligência artificial. Então sejam apresentados a IA com moderação. Aqui vocês vão encontrar uma comunidade muito apaixonada por tecnologia, games. A gente vai trocar muita ideia com os outros entusiastas, a tirar dúvidas, aprender uns com os outros. E o nosso canal é o lugar perfeito para você participar dos nossos debates, deixar seus comentários e também fazer parte dessa comunidade extensa que está sempre buscando por mais conhecimento. Então, bora lá, vamos construir esse futuro tecnológico mais inteligente e conectado. Bom, pessoal, e o bate-papo de hoje fala justamente sobre IA e como ela impacta as profissões. Como são esses impactos? Se eles são negativos, positivos e de que forma você pode se beneficiar ou se proteger dessa tecnologia nova que está surgindo. Para lá. Mas para que a gente possa entender melhor o impacto essas novas tecnologias, a gente precisa dar uma pincelada por cima para a gente entender quais são, como elas funcionam basicamente, para que elas servem, e assim possa tirar um pouco mais de informação para que a gente possa lidar com isso. Bom, em resumo, a gente tem 5 principais vertentes de modelos de inteligência artificial: machine learning, aprendizado a partir de dados para fazer previsões e tomar decisões; deep learning são as redes neurais artificiais para tarefas complexas como visão e linguagem; processamento de linguagem natural é o processamento e geração de linguagem humana; a visão computacional também, análise e compreensão de imagens e vídeos; alguns outros modelos de inteligência artificial mais específicos para tarefas como sistemas lógicos, use e algoritmos bem genéricos. Bom, a gente já deu uma pincelada em cima de todas essas tecnologias novas e todos esses modelos de inteligência artificial. Então, agora o que fica mais aí na nossa cabeça é a dúvida: como essas inteligências artificiais vão impactar no nosso dia a dia, nas nossas profissões? Bom, são basicamente duas formas com que a gente possa ser impactado por essas tecnologias, essas inteligências artificiais. Primeiro é o jeito mais negativo, é tendo o seu emprego tomado, tendo o seu emprego substituído, sendo substituído, né, na verdade, por uma inteligência artificial. Seriam os famosos robozinhos. Já estão presentes em call centers, atendentes do WhatsApp e assim por diante. Eles são mais específicos, tomam decisões bem restritas. São esses robozinhos que são, por sinal, as IAs mais simples que tem no mercado. Elas são as IAs que tomam as decisões mais simplórias, de modo mais específico, escopo de trabalho bem mais restrito. Mas também tem as IAs com sistemas especialistas muito mais complexas, que fazem diagnóstico médico ou que trabalham como consultores jurídicos. E dessa forma, essas inteligências artificiais impactam os empregos mais simples, atendente, call center, como essas IAs trabalham 24 horas por dia, elas são perfeitas para atendimento de call center, de ações, de fornecimento de boletos, de segunda vias e por aí vai. As outras IAs, no entanto, são um pouco mais complexas, mais vastas, e por trás delas existem também muito mais avançadas. E essas IAs têm outras funções.
como por exemplo as IAs de Machine Learning. Essas IAs têm um aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Essas IAs já tomam decisões mais autonomamente, têm uma maior liberdade, já lidam com e-mails, já sabendo definir se são ou não spams, ou agrupando clientes em diferentes segmentos, ou até mesmo já fazendo trabalhos de jogos de tabuleiros ou comandando robôs. E agora a gente já chega num novo ponto, já que as inteligências artificiais mais simples lidam com tarefas mais simples e as mais complexas. Como elas vão impactar no nosso dia a dia e no nosso trabalho? E sim, a gente chegou num ponto que a maioria das pessoas tem medo. Então, para que a gente possa olhar, a gente pode tomar como exemplo algumas profissões. Por exemplo, um médico ou um advogado. Nesses casos, as inteligências artificiais trabalham com bancos de dados extensos, alimentados dia a dia, trilhões e trilhões de informações que aumentam a complexidade e melhoram e muito a resposta da IA perante o que é questionado para ela. Essas IAs, no geral, são utilizadas para assistência, não para tomar o trabalho das pessoas. Exemplo disso é um médico que, ao ter o seu paciente diante dele, pega o prognóstico, todos os exames, alimenta isso na base de dados e a IA já começa a trabalhar essas informações, já ajudando o médico em possíveis diagnósticos. Isso ajuda muito o médico a tomar decisões e seguir direções ao fazer os exames ou como proceder com o paciente. No caso de um advogado, também é como assistente. Ela vai pegar as informações do caso, pegar as leis que estão correspondendo àquele caso, e a partir disso vai fornecer muitas informações e direções possíveis para o caso. E até mesmo, em alguns casos, pode ser até que chegue a um resultado muito próximo do real, da solução do caso. Né? Então, com essas informações em mãos, tem uma boa base para entender como as nossas profissões são impactadas. Primeiramente, as profissões mais simples, em menor necessidade de tomada de decisão, essas provavelmente sim podem ser e serão até em alguns casos trocadas por IAs especializadas. Mas as outras, essas provavelmente vão demorar um pouco mais para que isso realmente ocorra. Então, ao invés de tomar a IA como uma inimiga, que tal se você usar a IA como a sua assistente? Que tal você usar a IA como uma base de dados gigantesca ao seu dispor? Então, esse é o ponto de vista principal do vídeo. Ao invés da gente tomar as IAs como inimigas, a gente pode tomá-las como aliadas no nosso trabalho, melhorando a qualidade do nosso serviço e até mesmo os nossos resultados. Então, você que se interessou nessa informação, que as IAs não necessariamente são inimigas do nosso dia a dia e do nosso trabalho, então a gente pode encaminhar junto a novas soluções, novas decisões. E nesse meio tempo a gente pode aprender junto. Que tal? Vamos conosco nessa jornada de aprendizado? Então, a partir de hoje, ao invés de procurar fugir das IAs ou simplesmente só desprezá-las, eu convido você a participar desse canal, seguir a gente e anotar todas essas informações para que você possa, de fato, tirar proveito dessas informações, das IAs e dessas tecnologias que estão surgindo para que o seu trabalho, a sua diversão, no seu dia a dia, se torne tudo mais fácil. Muitas empresas hoje em dia estão apostando nessa parceria com as IAs. Para isso, estão usando ChatGPT, Gemini, Google e outras por aí. Seu profissional não só renda mais, mas trabalhe com maior qualidade. E uma forma de se trabalhar com as IAs, a engenharia de prompt.
Engenharia de prompt nada mais é do que aprender a conversar com as IAs. Como funciona basicamente a engenharia de prompt? Engenharia de prompt, justamente o que eu acabei de falar. Simplesmente isso, é a gente aprender como se comunicar com a IA. Como a IA também aprende conosco, isso se torna uma via de duas mãos. Então, nós aprendendo com ela e ela aprendendo conosco. E aí a gente entra na parte principal da comunicação. Quando a comunicação é bem feita, quando ela é bem elaborada, quando ela é bem delineada, toda a informação que a IA fornece é mais precisa, mais direcionada que a pessoa precisa no momento e está questionando. Então, nesse momento, a comunicação com a IA ela se torna muito importante, porque se a gente só fizer uma pergunta genérica e muito ali, qualquer jeito, o que vai ocorrer? A IA pode e vai ocorrer muitas vezes que ela vai devagar. Assim como se a gente fizer uma pergunta para uma pessoa na rua, pergunta qualquer, a pessoa pode entender essa pergunta de forma errônea, entender de um jeito ou de outro, e a resposta pode ser variada. Com a IA também é a mesma coisa. Você que é profissional, está aqui só tentando entender, já deve ter passado por isso na hora que fez alguma pergunta para o seu chefe ou para a sua professora. E se a pergunta não for bem feita, a resposta pode ser muito mal interpretada ou simplesmente não ser a resposta que você queria. Agora eu te faço uma pergunta. Ficou com medo de ter seu emprego roubado por uma IA ou ficou empolgado de ter uma IA como sua assistente pessoal? Deixe seus comentários aí no vídeo para ver o que você ficou mais empolgado. Você ficou com medo ou se ficou empolgado para essa assistente pessoal e tecnológica ao seu lado? E se gostou do nosso conteúdo, então se inscreva. Inscreva nesse canal novo que se chama IA com Moderação. Ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo novo que surgir. Se você tiver alguma sugestão, deixe também nos comentários. Vamos nos juntar ao mundo da tecnologia.